E aí, galera, tudo bem com vocês? Então vamos dar início, à nossa aula online número 2. E antes, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Nós vimos uma pequena introdução sobre a função compras. Nós vimos qual é o objetivo principal da função compras. Nós vimos qual que é a importância dessa função para a administração de materiais e para a empresa como um todo. Além disso, também a gente viu quais são as principais atividades desenvolvidas pelo setor de compras. Hoje nós vamos entrar num ponto muito importante desse setor, que é o orçamento de compras. Mas, primeiro, o que seria orçamento? Vamos pensar na seguinte situação. Você está fazendo uma reforma na sua casa e precisa comprar alguns materiais. Então você vai fazer uma lista dos materiais necessários com a quantidade especificada, de cada material. Vai até a um depósito e pede um orçamento daqueles materiais. O que o vendedor vai fazer? Ele vai fazer uma cotação de preços, Ele vai ver qual é o valor unitário de cada um daquele material. Ele vai depois te dar o resultado, o valor total daquela compra. Então, por aí a gente já tem ideia do que seria orçamento, O orçamento ele vai detalhar os materiais que foram comprados, com a quantidade de cada material e também o valor total daquela compra. Então, dentro da administração de materiais, o orçamento é a mesma coisa. Vai definir o valor máximo que eu posso gastar com a aquisição de materiais, Nesse orçamento vai estar estabelecido o que eu posso comprar, o quanto que eu posso comprar, o quanto que eu posso gastar no máximo. Quem que é responsável pelo orçamento de compras? É a administração financeira e orçamentária. Para isso, vai levar em consideração vários fatores. Principalmente, de novo, que a gente sempre vai martelar na mesma tecla. Obter sempre o menor custo-benefício com a aquisição de materiais. Certo? E como que será dividido esse orçamento? Geralmente esse orçamento ele vai ser dividido em dois orçamentos, que é um orçamento de compras de mercadorias básicas, que são as mercadorias que aquela organização, aquela empresa já adquire, já faz parte, vamos dizer assim, do cadastro, de produtos daquela empresa. Já faz parte da rotina do dia a dia daquela empresa. Esse orçamento, ele não depende muito do comprador, que ele já vai estar bem detalhado, o máximo que pode ser gastado, e geralmente essas compras de produtos básicos são produtos que devem ter uma previsão de estoque, uma previsão de demanda que não é muito variável, que sempre permanece quase a mesma. Então, sempre eu tenho que manter mais ou menos a quantidade de materiais em estoque desses produtos básicos. Agora, nós temos um outro tipo também de mercadoria ou de produto, que são as chamadas de mercadorias de moda ou eventos. Essa mercadoria de moda ou eventos são aquelas mercadorias que nós podemos dizer assim, que são compradas por temporada. Como assim? Então, vamos pensar numa loja, tá? Mercadorias básicas de uma loja de roupas. O seguinte, eu vou comprar calças jeans, Camisetas, shorts, são produtos, São peças de roupas que vão vender o ano inteiro, então são básicos, E que geralmente também tem uma procura, tem uma demanda, estável, que não varia muito. Agora, vamos pensar o seguinte:
tá chegando o inverno. Então, na minha loja, eu vou ter que comprar mais roupas de frio, né? Casacos, blusas, tudo isso são roupas de moda, né? Que tem sim uma procura o ano inteiro? Tem, mas nesse caso, no inverno, a procura vai ser maior, vai ser uma procura variável. Mas vamos pensar em algo mais específico ainda. Por exemplo, panetone vende-se no Natal. Então é o momento onde que eu vou ter a compra desses panetones e não há uma previsão disso no estoque. No caso da blusa que eu falei, posso considerar de moda, só que eu ainda tenho ali em estoque, eu sei mais ou menos o tanto que eu tenho que manter. Eu sei que quando chegar o frio, eu vou precisar aumentar essa quantidade, que a demanda vai ser variável. Agora, no caso do panetone, eu não tenho esse produto em estoque. Eu vou ter ele somente na época do Natal. Então, o que que vai acontecer? O comprador, nesse caso, ele tem um controle maior sim sobre a compra. Porque eu posso, por exemplo, aproveitar, né, as ofertas que os fornecedores vão me oferecer. Eu posso comprar uma quantidade maior. Então, quando a gente tem essas mercadorias de moda, elas são mais fáceis de ser, vamos dizer assim, influenciadas pelo comprador. Elas fazem parte do orçamento também? Sim, essas mercadorias elas fazem parte do orçamento, mas geralmente não há um valor muito específico, né? Exato que você deve gastar com aquele tipo de mercadoria, certo? Outra coisa em relação a essas mercadorias de moda que eu falei é que sempre vai ter uma rotação grande de estoque desse tipo de mercadoria. No inverno vou ter uma quantidade maior de roupas de frio. Mas a hora que chega no verão, vou ter uma quantidade maior de bermudas, biquínis, sungas, né? Que são roupas que podem se vender o ano inteiro, mas que em determinada época tem uma demanda maior. A questão também que eu estava falando do panetone, que vende no Natal. Passa o Natal, geralmente reduz a venda de panetone, ou, para falar a verdade, as pessoas nem compram, né? Ovo de Páscoa geralmente se come na Páscoa, então são essas mercadorias aí consideradas mercadorias de moda e que não necessariamente precisa ter em estoque, ter uma grande rotatividade também desse tipo de mercadoria. Tá, mas qual é a função principal desses orçamentos que nós estamos falando? É principalmente para estabelecer um fluxo de caixa. Como assim? Saber qual é a quantidade mensal de dinheiro que vai ser gasta e qual é o valor que eu vou ter para, vamos dizer assim, em caixa para manter as necessidades da minha empresa, certo? Vamos pensar um exemplo aqui bem interessante. Eu vou fazer a compra para uma papelaria, né? Eu trabalho numa papelaria, no setor de compras daquela papelaria, e vou comprar cadernos na data de hoje, 29 de maio. Mas o que que acontece? Esses cadernos vão demorar 15 dias para chegar. Então, o que que vai acontecer? É, esse valor desse caderno vai ser contado no orçamento de maio ou no orçamento de junho? E aí? O dia do pagamento geralmente é o mesmo dia que você faz a compra? Na maioria das vezes, não. Você vai comprar no ato do recebimento daquela. Comprar, desculpa, vai pagar no ato do recebimento daquela mercadoria, não é? Então, o que que acontece? Se eu comprei hoje, no dia 29 de maio, mas vai chegar daqui a 15 dias, essa mercadoria ela vai entrar no orçamento não é do mês de maio, vai entrar no orçamento do mês de junho. Porque é quando que eu vou ter que pagar aquela mercadoria. Então, por isso que é importante eu já ter esse orçamento definido. E entender também que o momento da compra é um, só que o momento
da fatura que eu vou ter que pagar aquela minha compra é outro, que depende do prazo de entrega dos fornecedores. Isso é muito importante levar em consideração, né? Então, se eu fiz uma compra agora em maio de R$ 500, só que eu vou pagar em junho, significa que esses R$ 500 eles vão sair do meu caixa no mês de junho e não agora em maio. Então será uma despesa para o próximo mês e não para esse mês agora. Bom, galera, agora em relação à atividade dessa semana. Tá? Primeiramente, vocês vão estabelecer um valor máximo a ser gasto nessas compras. Vamos imaginar que você vai colocar um valor de 100, 150, R$ 200 é o máximo que você pode gastar com essas compras, tá? Então você vai estabelecer esse valor máximo, que seria o seu orçamento de compras, que foi o setor financeiro que estabeleceu, né, esse valor máximo para você. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, né, diante dos fornecedores. Você vai levar essa lista de materiais em cada supermercado, por exemplo, né, que você for pesquisar. Vai anotar a marca do produto, o tipo de produto, a quantidade que você deseja comprar, tá? E o preço unitário de cada produto, o valor total que esse produto vai custar e no final também o valor total da compra. E vocês vão seguir aquela atividade. Vocês podem fazer de todos os supermercados que vocês forem fazer o orçamento, ou também daquele escolhido por vocês como o que vai trazer o melhor custo-benefício, tá? Mas a questão da seleção de fornecedores é uma aula que nós vamos ir mais para frente. Então, agora eu quero somente que vocês me tragam um orçamento detalhado de cada fornecedor. Vocês não precisam escolher necessariamente um deles, tá? Então, lembrando, primeiro estabeleça um preço máximo a ser gasto. Depois, vocês vão pesquisar esses materiais, essas mercadorias e vão fazer a cotação de preços deles, tá? E lembrando que tem que ficar dentro do orçamento que foi previsto. Vocês podem tanto pesquisar em supermercados reais aqui da cidade, vocês podem fazer pesquisas na internet ou podem também inventar os próprios preços de vocês e as próprias empresas também fornecedoras. Aí vai a critério de cada um. O importante é desenvolver essa atividade e entender como que o orçamento de compras ele é feito, certo? Então até a nossa próxima aula, galera.